Olá, eu me chamo Valesca Bassi de Souza, eu sou aluna do Programa de Pós-Graduação em História, PPGIS. Eu faço parte da linha de pesquisa 2, Fronteiras, Identidades e Culturas. A minha orientadora é a professora doutora Ana Maria Marques e eu estou no meu último ano do doutorado. O título da minha tese é Infidelidades, Desacordos, Desobediências ou Liberdade? As violências nos casamentos e nos processos de desquite em Cuiabá. O meu recorte temporal é de 1934 a 1971. Esse recorte se justifica dado a quantidade de material que eu consegui encontrar no arquivo público. Eu tenho processos anteriores a 1934, mas não estão legíveis. E aí eles vão até 71 e depois eu não tenho mais esse tipo de documentação a partir desta data no arquivo. A metodologia da minha pesquisa é qualitativa e quantitativa. Então, a partir de 33 processos, eu vou fazer várias análises dos números de várias questões que eu elenquei e também a análise qualitativa desses processos, que é a análise da narrativa e das cartas pessoais que foram colocadas como provas dentro da narrativa jurídica. Qual é a problemática, então, da minha pesquisa? Primeiro, que ela se justifica a partir do apagamento das mulheres na história. Então, a Joy Scott vai dizer: por que e desde quando as mulheres são invisíveis como sujeitos históricos, ainda que saibamos que elas participam de grandes e pequenos eventos da história humana? A Joana Maria Pedro vai dizer que, de maneira geral, as mulheres têm sido desqualificadas pelas instituições masculinas e que as mulheres foram ensinadas a silenciar. Sua conversa foi rebaixada e chamada de tagarelice, enquanto a dos homens era considerada séria e digna de ser ouvida. Qual a importância das cartas nesse processo? Os processos eles são feitos a partir de uma narrativa jurídica muito masculina. Então, a Michelle Perrot vai dizer que a fala das mulheres mantém uma rede de comunicações horizontais que escapa aos ouvidos do poder, enquanto os homens são apanhados pelas redes de um texto que os modela e os normativa, as mulheres com seus falatórios mantêm a independência do povo. A fala das mulheres conserva grande liberdade de expressão, resiste à polidez pela sua irreverência, ironia e espontaneidade. A fala das mulheres é prende subversão. E é por isso que eu considero as cartas importantes aqui a serem analisadas. A violência de gênero é o que perpassa toda a minha tese. Então, as instituições do casamento, da família, da heterossexualidade compulsória, da maternidade, como é que essas mulheres são tidas nesses processos a partir da tutela dos seus filhos, como é que esse trabalho reprodutivo e de cuidado recai sobre elas, muito mais do que sobre os homens, né? E além disso, eu discuto também as questões de masculinidade e como é que esses homens vão inferir violências dentro de uma estrutura de poder e patriarcal sobre essas mulheres. Aqui algumas análises preliminares. Dentro dos 33 processos eu tenho 25 litígios, 5 amigáveis e 2 que passaram de litígios para amigáveis. A partir da análise dos gráficos, a gente consegue entender que as mulheres se casavam muito mais jovens do que os homens, isso era uma tendência e ainda continua sendo, né? Porque as mulheres são tidas para casar, então, a propósito, desde jovens, elas estão com esse destino traçado e por isso é mais fácil com que elas caiam dentro de um casamento sendo mais jovens. Aqui eu tenho então a divisão da tutela dos filhos, a maioria ficam com as mães, e aqui no gráfico de trabalho eu tenho uma ascensão do trabalho remunerado das mulheres a partir da década de 60. Então, eu tenho 2 ocorrências só até 59 e depois eu tenho mais ocorrências a partir da década de 60, que vai me dizer um pouco também sobre a escolaridade das mulheres que aumentou nesse período. Bom, o meu trabalho de tese ele está em final de escrita e a estimativa para a defesa é para março de 2024. Aqui estão algumas das minhas referências.